Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui com uma videoaula, videoaula de geografia do primeiro ano médio. A gente vai passar para vocês um pouquinho aqui novamente. Nós já estávamos falando sobre o conteúdo e a gente vai fazer uma espécie de revisão aqui, tá? Tirar algumas dúvidas e, enfim, se vocês tiverem dúvidas, pode estar entrando em contato com o colégio, comigo, para que a gente possa aí tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, novamente aqui, tá? Nós estamos falando do capitalismo e algumas características deles, tá certo? Então eu vou explicar aqui tópico por tópico novamente para vocês aqui, ó. Então o capitalismo tem como característica que nós chamamos de propriedade privada, ou seja, que pertence a alguém, que possui um dono ou vários donos, né? Que são sócios no caso, tá certo? O capitalismo se fundamenta no que nós chamamos de economia de mercado, ou seja, as atividades comerciais, elas disputam o cliente, como? Com melhor preço, qualidade do atendimento. Então há uma disputa, uma rivalidade. Aquele que oferecer tudo isso que eu estou falando para vocês, ele vai então conquistar o cliente e aí o negócio dele vai girar. Então ele tem essa economia de mercado, eles disputam um mercado. Aí tem como característica também o trabalho assalariado, né? Então assim, tem os trabalhadores que oferecem a sua mão de obra, o seu trabalho a troco de uma remuneração, né, de um salário. Ou seja, o trabalhador assalariado, né, então acaba sendo o proletariado, ok? Então o proletariado, ele vende a sua mão de obra a troco de uma remuneração, certo? Então nós temos o próximo tópico aqui, que seria a livre concorrência, ou seja, as pessoas que têm seus comércios, suas indústrias, o seu negócio, ele tem liberdade, né, de estipular o preço, de administrar da maneira, da forma como eles acham interessante para eles. E tudo isso visando o quê? A lucratividade, o lucro, né? Porque a principal característica do capitalismo, então, é visando sempre o lucro, ok? E dentro desse cronograma todo, né, nós temos aqui as classes sociais, que no caso o proletário, os donos do meio de produção, que é a burguesia, e tudo isso dentro de uma conotação liberal. Lembrando que, tá, abre aspas, o capitalismo ele pode funcionar tanto num país que adota como política a democracia, como um país de repente mais controlador, mais centralizador. Então indifere dessa questão, certo? No caso aqui, essa característica capitalista está dentro da política liberal, né? Ou seja, as pessoas têm liberdade de tocar suas atividades, seus negócios e assim por diante. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai falar então um pouquinho do socialismo para vocês, né? Socialismo que começou na Rússia, teve como base as ideologias propostas do Karl Marx, do Friedrich Engels, certo? E vamos lá. Então aqui socialismo começou na Rússia. Características: propriedade estatal, ou seja, todos os meios de produção, né, as indústrias, enfim, os setores importantes de energia, de telecomunicações, são todas controladas pelo Estado. Então quando a gente fala estatal, a gente está se referindo ao Estado, ao governo. Bom, o governo controla então os meios de produção, as atividades. Aqui visa a redistribuição de renda. Estou gaguejando, pessoal. Redistribuição de renda. Então assim, cada um vai ter uma renda de acordo com a sua necessidade, né? Possui uma economia centralizada ou controlada, o governo então ele controla o processo, ele centraliza
as necessidades, o trabalho, tudo isso. Aí essa ideologia está dentro do que nós chamamos de planificação econômica, tá? Então, economia centralizada apresentando planificação, controle do Estado, do governo. É centralizada a política, as atividades, os negócios e o dinheiro. Então, aqui na questão do socialismo não existe divisão de classe social, visa que todos somos iguais, né? E todos temos os mesmos direitos, e a gente obtém aquilo de acordo com a nossa necessidade, né? É como eu costumo dizer na aula, o socialismo é como se fosse um pai, né? Que vai supostamente cuidar de todos, tá certo? Aí nós estávamos falando aqui do comunismo, né? Lembrando que alguns estudiosos, algumas pessoas diziam que o mundo viveria o capitalismo, que gera desigualdade social, ok? Que com o tempo as pessoas iam lutar, né, por melhorias de vida, por justiça social, e aí ia migrar para o socialismo. E com o passar do tempo o socialismo ia dar lugar ao comunismo, ok? Então o comunismo tem características bem parecidas com o socialismo, é uma sociedade igualitária, né? Aqui realmente centraliza a igualdade entre todos, a não existência da propriedade privada, o desapego, né? Ou seja, todos têm direito, tudo é de todos, tudo é dividido. Então é uma sociedade sem classe, né? Existe a divisão dos bens, né, para cada um, de acordo com a necessidade também. Agora, a única diferença é que com a evolução do socialismo para o comunismo, a evolução do comunismo diz que o poder estaria nas mãos do povo, ok? Ou seja, o que seria isso? A não existência de um governo, ok? Não tem a necessidade do governo, porque cada um já sabe o seu papel dentro da sociedade, né? Uma espécie de sociedade evoluída, tá certo? Uma sociedade que sabe o que precisa ser feito aí. Nós temos aqui o socialismo científico, né, que é aquele socialismo de origem, que fala de igualdade, de direitos iguais, né, que é bem difícil você implementar o socialismo porque as pessoas são muito individualistas, né? A questão da justiça, nós somos o nosso próprio advogado, juiz e assim por diante. Então, como nós falamos em sala, implementar uma espécie de socialismo é muito diferente, porque cada um pensa, né, da sua forma, acha como deve achar, então é bem complicado. Então aqui o socialismo científico é uma característica do socialismo, né? Estou falando do socialismo. Já a livre concorrência é uma característica do capitalismo, ok? As pessoas têm liberdade de vender, de comprar, de administrar da forma como quer. Economia planificada é uma economia centralizada, é uma característica então do socialismo, onde o governo controla os meios, controla tudo. Já o neoliberalismo, né, ele surge depois da fragmentação do liberalismo. Na verdade, os dois são iguais, o neoliberalismo e o liberalismo são iguais. A única diferença é que neo, de novo, que o que? O governo ele passa a ser mais atuante na questão de apoiar o liberalismo, de ajudar, né, oferecer alguma ajuda financeira, algum recurso para as empresas que praticam o liberalismo, suas atividades, o livre comércio. E ele também é um agente fiscalizador, para que não ocorra monopólio, oligopólio, assim por diante, tá certo? Então, proletariado faz parte do capitalismo, neoliberalismo faz parte do capitalismo, assim como o liberalismo. O liberalismo deu lugar, tá, ao neoliberalismo, certo, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, né? Não sou muito de montar videoaula, mas é isso aí. Então aí, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Um abraço, bons estudos, ok? Procure ler a página 164, 165 do livro e fazer as atividades aí, fazer uma leitura da página 166, 167, 167, 168
e 169. Na verdade até a página 170. Então façam assim, da página 164 até a página 170. Algumas atividades que vocês precisam fazer aí, tá bom? Um abraço, contem comigo.